Olá, eu sou Carlos Raton, esse é o Pod Povo, uma ferramenta voltada para dar vez e voz para você. E hoje, no nosso programa, uma questão muito importante, que é a atividade do motoboy, essa profissão fundamental nos dias de hoje. Aqui nos estúdios com a gente, aqui no bate-papo, estou com o Sandro Monteiro, que é do Sindicato Sindimoto Baixada, e com a Débora Camila, vereadora do PSOL de Santos, que recentemente implantou em Santos uma lei, né, ofereceu uma lei importante para essa questão, e vamos bater um bom bate-papo aqui com a gente. Obrigado por ter vindo vocês aqui. Muito obrigado. Eu Débora, agradeço. obrigado. Débora, me explica uma coisa, essa sua lei recente, que você conseguiu que fosse aprovada, me explica um pouquinho sobre essa lei. Na verdade, é um projeto de lei que ainda tem a última votação, provavelmente venha na primeira sessão do retorno do recesso, né? Sim. E é uma lei que visa garantir direitos mínimos a esses trabalhadores e trabalhadoras que são essenciais para a nossa sociedade, né? Então, a gente está falando de um mínimo de dignidade para que essas pessoas tenham condições de trabalhar. A gente está falando de um ponto de apoio, onde elas vão ter acesso a um bebedouro, com água potável, a um banheiro, vão ter acesso a pontos para poder pontos de internet, para poder recarregar o seu celular, um ponto de descanso para poder se alimentar, que infelizmente o que a gente vê hoje, não só na cidade de Santos, mas a gente vê muito na cidade de Santos, são essas pessoas concentradas em diversos locais sem nenhuma infraestrutura, em praças, em ruas sem saídas, enquanto essas empresas lucram muito, né? A gente sabe, principalmente essas empresas de aplicativo, lucram muito com esse trabalho, mas não dão nenhum retorno para essa população, que, na maioria das vezes, isso o Sandro vai poder falar um pouquinho melhor do que a gente, está num trabalho precarizado, né? A gente tem aí a uberização do trabalho, que é fazer com que a pessoa trabalhe sem nenhuma garantia trabalhista, né? E então, né, esse projeto de lei é justamente para fazer com que essas empresas forneçam esse espaço para que essas trabalhadoras e esses trabalhadores tenham condições de ter minimamente, né, um pouco de descanso, a sua dignidade garantida, né? Que é a gente pensar que um trabalhador que, por vezes, passa 10 horas em cima de uma moto, trabalhando no sol, trabalhando na chuva, sem registro, por vezes sendo destratado tanto pela pessoa que contratou e pela pessoa que vai receber o seu serviço, e não tem um mínimo, um local para descansar, com decência, com dignidade. Então, esse projeto é para tentar humanizar um pouco mais o tratamento que a gente dá para essa população, que é só a gente pensar o que foi a pandemia, né? A gente teve aí a linha de frente dentro dos hospitais, mas a gente também teve o delivery, que continuou fazendo trabalho, que morreu por conta da pandemia, mas que garantiu alimentação, remédio de muita gente que se manteve em casa, garantindo ou fique em casa para não pegar o Covid, e essas pessoas se mantiveram trabalhando. Então, é um projeto para garantir a dignidade dessas pessoas. Sandro, queria que você falasse um pouquinho sobre como a categoria está vendo esse projeto, né? E como o patrão está vendo, né? Porque isso já deve ter chegado neles e aí deve ter tido um bocado de, né? Me explica um pouquinho sobre isso. É que nem a Débora falou, né? Esse projeto é muito bom, maravilhoso, porque hoje a categoria, assim, quando o cara trabalha para casa, né? Para pizzaria, lá para o restaurante, o cara usa, né? O banheiro que ela tem, né? Tem onde ficar, bebe uma água. Agora, esses meninos, que é de aplicativo, que a maioria, hoje em dia, a gente pode dizer que hoje em dia, a categoria hoje, 80% é aplicativo. E aí que pega. Porque eles vieram, tomaram o mercado de assalto, desculpa até esse meu linguajar, né? Tomaram esse mercado de assalto, né? Muita gente que era registrada na época dentro das casas, o patrão faz o quê? Diminui o custo, faz o quê? Pega o aplicativo e o trabalhador não tem respaldo nenhum. Sim. E o que acontece hoje? Essa PL 34 da Débora foi, maravilhoso, porque esses meninos, é aquilo que a Débora falou, ela falou praticamente tudo. Os caras ficam na rua, ficam em beco, ficam na praça, um tempo que nem hoje. Sim. É terrível. Os caras não podem ir no banheiro, porque tem pizzarias que até deixam restaurante. Mas tem outras não. Por quê? Você não é o meu funcionário, você é funcionário do aplicativo. Aí o cara tem que correr para onde? Exemplo, desculpa falar também, mas que é o linguajar popular mesmo. O
O cara tá no canal 7, deu uma dor de barriga no peão. E aí? E aí? Tem que correr para onde? Tem que rezar para os banheiros da prefeitura da praia estar aberto. Para o cara poder ir no banheiro. Que muitas vezes acho que nem tá também, né? Porque acho que chega uma certa hora eles, né? Fecham ou não, Débora? Dependendo, não deveria, Você né? entendeu? Então, você vê, não só isso daí, tá precário tudo. Os caras trabalham 12, 14, 16 horas, Raton, Débora. Sabe? É humilhante. Então, a categoria V, isso é maravilhoso. Isso é o primeiro passo, porque não é só isso também. É aquilo que a Débora falou, tem a regulamentação que está rolando em Brasília, em São Paulo, que é a tripartite, que é o quê? Para regulamentar esses aplicativos, porque eles se denominam como que? Não, eles são autônomos, que é aquilo que eu te falei mais cedo. Autônomo, dentro que tem patrão, tem o quê? Tem subordinação, onera, habitualidade, pessoalidade. Horas de trabalho. Você entendeu? Nós vamos falar um pouquinho mais, eu vou aprofundar um pouco Ah, nessa eu questão começo, aí, eu vou que de vou. patrão, de pessoas que trabalham de forma individual, né? Mas vamos ouvir um pouquinho, nós falamos alguns pele. motoboys, vamos falar com a Edson. Edson. Ele falou um pouquinho com a gente sobre como é que ele vê a profissão dele, enfim. Vamos lá. Eu vou ver ali, né? Quero você ver melhor. Na minha opinião, o projeto de lei é válido, é bem válido. O problema é se fazer cumprir isso. E ninguém se faz cumprir. O próprio iFood em si não dá ele fala que dá esse respaldo, mas em Santos não existe lugar algum para a gente parar, descansar, carregar celular, se alimentar. Não existe isso. Quem vai fiscalizar isso? A prefeitura? O projeto é bom, vai ter que fazer valer. Os motoboys, os motobikes, todo mundo que faz entrega tem direito. Isso é direito adquirido até em lei, já existe isso, cara. Eu não sei porque fica uma briga tão grande para isso. Isso já tem em CLT faz muito tempo. O problema é que negócio, ninguém fiscaliza, as empresas de entrega fazem o que querem, banalizam e ninguém toma uma providência, ninguém toma a frente daquele que é mais fraco, que são os entregadores. E aí fica esse negócio famigerado de aplicativo ganhando dinheiro em cima de todo mundo e fica por isso mesmo, porque ninguém vai fiscalizar isso. Bom, dentre as dificuldades que a gente passa na rua, cara, são inúmeras. Primeiro, todo motorista parece que ele não gosta de entregador. Ele quer atropelar o entregador, ele faz questão de atropelar o entregador. Ele reclama, mas o entregador tem que estar na ciclovia se ele estiver de bicicleta. Mano, ninguém mora na beirada da ciclovia. Ciclovias são em lugares específicos. A gente tem que andar no meio de carro, tem que às vezes subir calçada, não é certo. Não é certo. Mas a gente tem que fazer. Você quer que o teu pedido chegue até você, né? Ou tu mora na beirada da ciclovia, ou eu vou até você. Isso vale também para os entregadores de moto, entregador a pé, seja como for, cara. As dificuldades são a gente pega chuva, sol, tempestade, frio, por um valor assim absurdo. Aí chega lá, o cara ainda fala para você, mas você não subiu para me fazer a minha entrega. Mano, eu não sou pago para subir e fazer a sua entrega, eu não sou garçom, eu sou entregador. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente passa, infelizmente. Débora, ele tocou num ponto aí importante, a fiscalização, né? Porque a gente sabe que nas leis em Santos, em qualquer cidade, o problema é esse. Criam-se as leis, né? Criam-se as leis e aí depois fiscalizar que é o problema. Porque a prefeitura tem pernas para umas coisas e não tem para outras, né? Então, assim, como é que você acha que ele pode ser fiscalizado a ponto de não deixar que eles continuem nessa situação, né? Eu penso que não existe uma grande dificuldade, né? Que a gente está falando de criação de pontos de apoio. Então, sim, ela vai determinar onde esses pontos de apoio precisam ser criados, né? E assim, houve na indagação de alguns vereadores de como isso seria feito, como essas cobranças seriam feitas. Essas empresas têm CNPJ, sim, né? A partir daí você pode aplicar as multas, né? Caso eles não cumpram isso. Então tem como ser feito. O que não dá é para a gente ver, como foi colocado aqui, essa falta, né, de estrutura para que essas pessoas tenham a possibilidade de trabalhar com mais tranquilidade, né, porque elas vão saber onde elas podem parar
para descansar, onde elas vão ter condições de recarregar seu celular para continuar o seu trabalho. Então, tem possibilidade. A prefeitura, ela tem estrutura. A gente está falando da cidade que é tida como polo da Baixada Santista. Capital da Baixada Santista. Capital da Baixada Santista, né? Com um orçamento de mais de 5 bi. Não é possível que ela não consiga garantir que isso seja estruturado, né, e que isso seja fiscalizado, né? Vamos fazer concurso para ter fiscal, né? Vamos E fazer outros concurso, concursos que precisam. sim. Se consegue destinar mais de 10 guardas municipais para tirar o violino de um artista, Verdade. não é possível que não consiga fazer com que haja fiscalização para esses pontos de apoio. Você Né? acabou tocando numa matéria que eu publiquei hoje, minha, com a questão de um violinista que estava ganhando seu pão no Gonzaga e 15 guardas para abordar o rapaz, porque estava fazendo barulho de violino. Imagina se fosse outra coisa, né? Mas, enfim. Sandro, me explica uma coisa. Ele falou do trânsito, né? Você tocou no trânsito, que é difícil. Sim. Me fala assim, isso é um dos grandes problemas dos motoboys de Santos, né? Não, demais. Porque, assim, É muito carro. Muito carro, e hoje você vê Santos, está uma coisa louca. Você chega e tem aqueles horários de pico, né? Certo. Entre meio-dia, 6 horas, e a gente anda onde? No corredor. A gente tem que andar no corredor. Sim. Senão, né? Sim. E é aquilo que o trabalhador falou. O cara tá aqui no carro, o cara joga mesmo. Não gosta, né? Não, verdade. Há um tempo atrás, teve aquela fama, os caras passavam, quebrava o retrovisor. Graças a Deus, isso... Isso o pessoal não está fazendo mais. Não está fazendo mais. Porque está tendo um certo respeito. Porque, assim, espaço tem. Dá para andar, entendeu? Só que é aquilo que o menino falou mesmo. Os caras não respeitam, entendeu? Se passa mesmo por cima, em São Paulo, aquela faixa azul. Sim. A faixa azul. Diminuiu lá em São Paulo. Acho que é na... Esqueci agora, vou lá. Diminuiu muito os acidentes. A gente eu ia até conversar com você, Débora, sobre isso, para ver se a gente consegue implantar isso aqui em Santos também, a faixa azul. Uns falam que não tem espaço, outros falam que tem, né? Porque assim, a gente já está no corredor, né? A gente já anda no corredor. Por quê? Agilidade, a flexibilidade. A outra coisa que ele tocou, depois eu vou passar para a Débora, foi a questão de subir com a encomenda, né? Sim. E você estava conversando aqui de bastidor com a gente e tal, falou que às vezes as pessoas não entendem, mas subir hoje com a encomenda e deixar sua moto embaixo, hoje em Santos, você pode ficar sem a moto, né? Porque assim também, não tem uma lei, né, que fala tem que subir, não tem que subir. Isso é o que eu sempre falo, vai muito da convenção do prédio. Sim. Né? Hoje, a maioria dos prédios, assim, principalmente esses prédios de gente rica, chique, não sobe. Né? Não sobe. Que nem no meu não sobe. É um prédio de 3 andares. Não sobe. Mas, às vezes, exemplo, uma coisa simples, a pessoa está acamada. É aí que entra aquela coisa. Vai muito da casa, né? Da casa e do menino. Também tem que ter um pouco do bom senso do cara. Da casa do menino, só para esclarecer. Da casa... Não, da casa a empresa e o trabalhador. Isso. Entendeu? Só que esses aplicativos não tem lá falando assim, não, você tem que subir, você não tem que subir. Eles são... Sim. Ficam aí... porque eles não dão garantia nenhuma. Porque se eles impor isso, entra como o quê? Patrão. Sim. Não, você tem que subir. Entendi. Que subir. Então, eles não querem, de forma nenhuma, entendeu? Colocar essa situação. Só que eu sou da época que eu subia. Eu até preferia subir. Hoje, com certeza, quando eu sair da presidência do sindicato, eu vou voltar para a rua, que é isso que eu sei fazer. Sim. Hoje eu falo que não, Débora. Muito assalto. Você sobe, você desce, quer dizer, tu não acha tua moto, tu acha duas. Os caras roubam. Mas, ao mesmo tempo, também fica lá embaixo por muito tempo, pode também o cara roubar até também, se for uma encomenda, se for uma coisa, o cara percebe que é uma coisa de valor. Né? Então, por isso que eu falo, hoje em dia você vê tanto esses aplicativos como as casas, entendeu? Não registra. Fica naquela situação que eu te falei, né? 40, 50 reais mais 2 por entrega. Como é que o cara consegue viver até assim, se sustentar e ainda conseguir pagar um seguro da moto dele? Vamos falar sobre isso agora? Então, assim, explica uma coisa. Quantos profissionais hoje, quantidade de profissionais hoje tem na Baixada? Em geral. Em geral. Tanto na Baixada toda pode pôr uns 24 mil trabalhadores. 24 mil mais trabalhadores. Mais ou menos. Das 9 cidades. Betioga, a Peruíbe, tá. que é o que o sindicato, que é a área que pega.
Débora, isso aí elege uma pessoa. Elege, Não é? elege. Né? E assim, mas mais do que voto, a gente pensar em voto, a gente está Sim. falando em vidas, né? Sim, lógico. Né? Como foi um pouco antes, né? O Sandro contando pra gente a história do rapaz de 21 anos que se acidentou e está entre a vida e a morte, né? Assim, e não tem registro. Então a gente precisa, né? É claro que esse é um debate federal, quando a gente fala sobre legislação trabalhista, mas precisa iniciar. Quando a gente fala da precarização do trabalho, a gente está falando de vidas que são colocadas em risco. Sim. Né? Quando a gente falava da terceirização, por que nós éramos... Eu sou contra a terceirização, porque a terceirização precariza o trabalho e faz com que aquele trabalhador tenha menos condições de poder fazer o seu trabalho de forma segura. Então, o número de acidentes para essas pessoas são maiores do que alguém que está registrado, ganhando todos os seus direitos. E a mesma coisa acontece com o trabalhador que querem dizer que é autônomo. E, na verdade, não é autônomo, é precarizado. Porque ele não tem um salário fixo, ele precisa fazer o máximo de entregas possíveis, não tem um horário, né, uma jornada de trabalho fixa de 8 horas, ele vai fazer 10, 12, 16 horas, como o Sandro colocou. E isso você vai desgastando. A pessoa não tem direito a férias, não tem direito a 13º. Nada. E isso faz com que ele não tenha condições de exercer de forma segura o trabalho. Então, aí você vê aumentando o número de acidentes, o número de mortes, de trânsito. Eu vi recentemente uma foto e uma reportagem que me chocou, que era uma foto de uma bag com o nome de um dos aplicativos, não vou citar o nome aqui, né, de um dos aplicativos, o rapaz morto do lado, porque ele morreu no acidente, e ali dizia que a família não estava conseguindo receber o dinheiro do rapaz que morreu, desse aplicativo, porque ele havia sido banido do aplicativo porque não conseguiu realizar a entrega, que ele não fez porque ele morreu no acidente. Nossa. Então, a gente está falando de uma desumanidade, né? É uma desumanidade. Então, não é simplesmente você diminuir o seu lucro, né? Como alguns estão pensando. Você está garantindo as condições para que uma família não seja despedaçada. Né? Então, é isso, né? Quando a gente fala sobre direitos, a gente está falando sobre a garantia de vida, qualidade de vida, o respeito. E aí a gente pensa, né, na precarização que a gente vem sofrendo com toda a classe trabalhadora. A gente está dizendo que vidas estão sendo ceifadas pela ganância, pelo lucro. Agora, é o capital, né? É o capital. Selvagem. Isso. Sandro, me explica uma coisa. Ela falou sobre essa questão, você fala que hoje a terceirização, embora a gente saiba que... Na minha categoria, cara, faz tempo que isso existe. Se tem a hierarquia, se tem um patrão dando ordens, mesmo que vocês não sejam registrados, lá na frente, trabalhista, você tem uma série de direitos. Não é verdade? Sim. Agora, explica, quais os maiores problemas hoje dos motoboys? Tem discriminação? Tem muita. Conta um pouquinho do que você sofre nas ruas. Cara, assim, você diz o quê? Da entrega, quando o cara chega para entregar, tudo? Isso. Assim, de um lado a gente tem aquilo que a Débora acabou de falar, essa precarização terrível. Taxas muito baixas, quer dizer, o cara já chega para entregar o pedido louco. Por exemplo, taxa muito baixa, vamos lá. O que seria isso? Então, assim, existem duas situações. Aquilo que eu te falei, existe a taxa do aplicativo seca, hoje está em média R$ 6,50, R$ 7,50 só. A moto é do menino, a capa é do menino, o capacete é do menino, é tudo do menino. A bag ele paga, a bag ele paga. Aí existe o cara que é diretamente do restaurante, da pizzaria, que entra aqueles 40 mais 2, mais 3 por entrega, que é a paga e a taxa. Certo. E aí o cara trabalha entre 6 e 8 horas, sem registro. Esses aplicativos é pior. Aí que vem esse lado. 40 o quê? 40 por dia? R$40 por dia, 50 por dia. E mais R$2 por mais entrega. Mais R$2, R$3 por entrega. Nossa, é difícil. Não, aí eu vou falar pra vocês. Como é que o cara chega na casa do cliente com só uma chuva dessa do caramba? 12, 13, 14 horas trabalhando. O cara vai chegar como? Daquele jeito, como toda a profissão. Tem os seus bons, tem os seus, né? E querer entregar mais para faturar mais. Sim. É uma correria. É isso que eu falo pros meninos. Quanto é que tá a placa lá? 40? Se o cara está registrado, o seu salário
com a sua periculosidade, o seu aluguel da moto, o seu seguro de vida Sim. e a sua taxa de entrega, eu acho que agora eu consegui odontológico também na convenção, você entendeu? Não é correr. Exatamente. Não é Sua correr, vida, né? cara. Moto- Você deixa em casa uma mulher, uns filhos, mãe, pai, não é correr. Mas se você tem os seus direitos garantidos, aí eu falo para você, esse cara de paga e taxa, 40 mais 2 por entrega, o cara tem que se matar para fazer para tirar R$200, 250 no dia. Entendi. Você entendeu? Entendi. Pior ainda que entra a precarização desses aplicativos. É R$6,50, R$7 o mínimo. Só. Aí a moto é do cara, gasolina, óleo, pneu, relação, bag. Tu entendeu, Raton? Tu entendeu, Débora? Quer dizer, obrigando o cara a fazer o quê? Entendi. Chitar. É aí que vem os acidentes. Entendeu? Vamos ouvir mais um motoboy na rua? Vamos lá, o Alex vai falar um pouquinho, vamos ver o que ele vai falar pra gente aqui. A minha opinião sobre o projeto dos motoboys acho legal da câmera estar vendo isso pela gente. Nem muitos aplicativos, eles estão olhando. O iFood, ele dá tipo uma porta, mas a gente tem que sempre estar pagando, porque a gente já ganha pouco nas entregas. Eles dão auxílio farmácia, essas coisas, mas o que eles repassam para a gente não é o suficiente, né? Teve a remuneração do aplicativo, aumentaram 50 centavos. Isso para a gente é pouco, para eles não faz efeito. Tem aplicativo que eu faço fora do iFood que paga mais do que o iFood, 7, e tem local para a gente abastecer, pegar água, tem local para a gente ir no banheiro. Essa é muita dificuldade da gente no motoboy. A gente está na rua e os aplicativos não estão olhando pela gente, né? Os motoboy têm direito sim. A gente é mal visto, né? Muito a maioria, a gente não gosta do motoboy porque é folgado, é mal educado. Aí tem que ver o que a gente passa também no dia a dia, né? O que a gente passa nos estabelecimentos para poder ir retirando. Eu mesmo já sofri uma última entrega que eu tive, a moça me agrediu porque eu não quis subir no apartamento, quebrou meu celular. Então, quer dizer, tem muito direito que a gente tem, mas não consegue correr porque a gente é sozinho na nossa briga, né? A gente junta entre a gente faz um manifesto para poder conseguir algo melhora para nós. Acho que eu passo nas ruas, primeiro começa abastecimento de água, né? A gente repõe essa água que a gente pedala, tá na moto, é sol, né? O sol quente. A gente sempre tá com dificuldade de muito estabelecimento, não enche água. O McDonald's mesmo, eles não dão água pra gente. Ou eles vêm com 2 copinhos, mas reabastecer a nossa garrafinha de água não. Dificuldade é o cliente entender que a gente não é obrigado a subir no apartamento, né? Devido às muitas coisas, esse andamento de roubo, né? Que o pessoal se passa pela gente como entregador e acaba usando de má fé. Então, acaba isso nos prejudicando. Essa é a nossa maior dificuldade, né? O pessoal em aceitar e ajudando a gente. Ele falou duas coisas que me chamou a atenção. Uma questão delas é essa agressão. Então, já tem motoboys sendo agredidos mesmo, assim? Tem vários vídeos, De quebrar celular, de bater na pessoa, é isso? O último, eu não sei se você viu, Débora, foi na Bahia. Mas não foi o cliente. O motoboy foi tirar o pedido no restaurante. O segurança, você não entra aqui. Peraí. Não, você não vai entrar. Eu falei, meu amigo, mas eu preciso entrar para pegar o pedido. Não, mas você não entra aqui, você não vai entrar. Nossa. Não, mas você vê o absurdo. E o motoboy até perguntou, mas por quê? Isso é ordem do patrão. O patrão dele. Entendi. Ele é segurança. Então, peraí. Não, tá bom, eu não vou entrar, mas não deixa de ser um preconceito. Sim. Então, pega lá para mim, meu amigo, e traz aqui para mim, então. Né? Traz aqui para mim. Não vou trazer... Então peraí, como que eu vou fazer essa entrega? Se tu não deixa eu entrar, se tu não me traz, aí fica difícil, a gente tem que chegar no bom senso. E na outra ponta, a pessoa querendo, cadê o cara, né? E aí fica aquele Você entendeu? estresse. Aí ele atrasa, ele ainda vai sofrer na hora da entrega. Isso, na casa do cliente. Por que você demorou? Por que não sei o quê? Porque o cliente vai... Aí até ele contar a história, você entendeu? Então, é isso direto. Agora, Débora, só voltando... outra coisa que ele falou da água, né? A gente sabe que para pessoas em situação de rua já não dão água. Já é difícil conseguir. Eu não sabia que os motoboys, né, também estão com esse problema de água, de fornecimento de água. Por isso você falou que tem na sua lei tem que ter um lugar para beber água, né? Porque é inimaginável uma coisa dessa. A pessoa pedir um copo d'água e você não ser tem... negado, né? Exatamente. Eu não sei que tem uma casta santista que acha que
de outro, sei lá, tá É, em eu, outro país, sei lá. Quando eu fiz o projeto de lei, né, autorizativo para que o município colocasse bebedouros pela cidade, para atender também as pessoas em situação de rua, a gente está falando do acesso à água, que deveria ser universal, que é um bem comum, que é um direito humano, né? E aí eu nunca fui para o Vaticano, né? Mas quem já foi para lá diz que lá existe bebedouros com água natural e gelada para qualquer pessoa. Então ela vai lá e bebe. Por quê? É água. As pessoas passam sede, né? Quem trabalha e não tem acesso, né, pode também ter acesso a isso. E em Santos isso foi negado, porque ainda teve gente dizendo que garantir água para pessoas em situação de rua ia fazer com que elas permanecessem na rua. É claro, só preciso de um copinho de água gelada e eu vou continuar aqui. É isso que, Nossa, é isso que eu procuro. esse é o único problema. É só Só isso, é isso, só acabou. Esse é o isso. único problema do Não, cara. é. E aí a Pra gente que vê, comer? aí a gente vê que todas as pessoas que de alguma forma estão do lado mais fraco da nossa sociedade necessitam desse amparo. A gente está falando de trabalhadores que passam o dia todo fazendo entrega. Hoje amanheceu chovendo, já está sol na cidade de Santos, as pessoas estão pegando toda essa temperatura. E elas não conseguem encher a sua garrafinha de água. E aqui eu vou citar porque o rapaz citou do McDonald's. Né? Sim. Não conseguiu, o McDonald's se nega a encher uma garrafinha de água. Pois é. Mas ganha milhões, né? Mac Dia Feliz está aí, faz E a eu maior trabalhei campanha, no McDonald's, né? trabalhei lá como motoboy. Era uma cooperativa. Então, aí a gente está dizendo que as pessoas não têm acesso a um bem que deveria ser um bem comum, né? Um bem essencial, que é a água. Então, criar esses espaços, né? Que a própria prefeitura poderia fazer isso, né? De que a gente está colocando a obrigatoriedade para as empresas porque elas lucram com isso, né? Elas lucram com isso, e lucram milhões. A gente está falando de empresas que estão no mundo todo lucrando bilhões, na verdade. Não deixam nada para os municípios, não deixam nada para o trabalhador e tem alguém enriquecendo com essas vidas que estão sendo perdidas. Sim. Então, não há, né, nenhuma justificativa para que esse projeto não seja aprovado, né? Que o prefeito não faça com que essa lei seja aprovada e seja garantido isso. Porque a gente, não fui eu que falei, né? Não foi você, Raton, são os trabalhadores, né? Não é o Sandro que é o presidente do sindicato. Foi um trabalhador que disse, eu não consigo beber água enquanto eu trabalho, né? Porque as empresas se negam. Então, imagine você passar o dia todo sedento, e passar sede é horrível, né? E não conseguir o mínimo para poder continuar trabalhando, né? E o que eles colocam, né, sobre o preconceito é tremendo. Onde eu moro se pode, tem a possibilidade de subir, né? Talvez porque eu estou num bairro de periferia, então não tem esse problema. Mas quantos já devem ter sido acusados de algo que não fizeram? Porque a gente sabe que tem fake news aí. Quantas vezes você recebe, olha, não deixem motoboy subir porque eles estão utilizando isso. E tem gente ruim? Tem. Mas eles acabam sofrendo, né, por conta de um monte de fake news, discriminação, porque estão exercendo seu trabalho. Né? Sandra, vamos aproveitar esse gancho que ela deu aí, exatamente isso que ela falou. Ainda tem esse problema, né? As pessoas contando mentira, né? E exageram às vezes, né? Falando que as pessoas não deixam os caras subir. Isso é uma forma de discriminação, eu acho, do meu ponto de vista, né? Atrapalha o trabalho. Então, como é que você vê isso? Também é exatamente isso? As pessoas falam... Sim, é aquilo que... a Adélia praticamente falou tudo. Sim. Falou tudo, eu não tenho nem o que falar, mas é isso mesmo que acontece. Sim. É porque, assim, hoje em dia, o que acontece? Na minha categoria, é muita molecada. Hoje é muita molecada. Tá. Às vezes o cara está em casa, desempregado, esse desemprego desfreado que tem por aí. Aí entra também esse neoliberal que a gente estava falando, que os caras que muitas vezes não querem nem registro, né? Muitos não querem, se querem denominam ser empreendedores, né? autônomos, de fato, quer a tal liberdade, que na verdade não tem a liberdade, que se você for ver, pelas taxas que eles pagam, obrigam os moleques a trabalhar 14, 16 horas, que não tem. Agora, esse preconceito tem demais, que é aquela coisa que eu te falei. Pega, foi que a Débora falou, no dia você pega 3 estações no ano. Paga o dinheiro baixo. Os caras trabalham 12, 13, 14 horas. Os caras mesmo ficam estressados. Porque ele pega tanto na rua, trânsito, remuneração baixa,
Muitas vezes a casa que ele vai pegar, Débora, isso aí a gente não falou, a casa às vezes vai pegar, ele vai lá pegar o pedido, a cozinha atrasa. Mas na cabeça do cliente, Raton e Débora, é o motoboy que atrasou. E não é. Porque a gente está na rua, é rápido. A gente é que nem um GPS. A gente conhece tudo em Santos. Então, se a gente conseguir pegar o pedido rápido, a gente chega rapidinho na casa do cliente. Mas aí eu te falo, muitas vezes a cozinha atrasa. A culpa é de quem? Tudo é no lombo do trabalhador. Exatamente. O cara chega lá, o cara descarrega tudo nele. Não quer saber, porque quem está ali é a pessoa está entregando. Mas aí você vai explicar. Dela tem uma... Não, tem uma empresa, tem uma cozinha, tem uma situação. Que às vezes são terceirizados. Que são terceirizados. E muitas vezes sem registro sem também. registro. Garçom, pizzaiolo. É uma cadeia aí Isso. O problema é bem mais além do que a gente, né? Então, quer dizer, chega na casa, quer dizer, o cliente vai vomitar. A pessoa do outro lado, que é o trabalhador, tá ali. Peraí, cara, eu tô aqui lascado, todo ferrado. O cara ainda tá me xingando, pô, mas a culpa não é minha, eu que tô... Aí você já viu. Bate de um lado, bate do outro, aí o bicho pega. Mas é isso também que acontece também. Vamos ouvir mais uma pessoa? O Eduardo? Vamos ouvir mais uma pessoa aqui. Vamos lá. A minha opinião sobre o projeto de lei para os motoboys realmente é uma coisa muito boa para nós, assim, ter banheiro, lugar para a gente ficar, ambiente para nós carregarmos os celulares, banheiro, comida, tudo isso é uma ótima coisa para nós, vai ajudar muito. Então, para mim é um avanço muito grande já aqui na região de Santos, né? Eu não sou daqui, eu não moro aqui, eu moro no Guarujá, então eu saio do Guarujá, pego a balsa para poder vir fazer entregas aqui. Então é uma coisa muito boa para a gente. Os motoboys têm muito direito, só que assim, o que acontece? Agora com essa regulamentação do Lula, muitos motoboys estão desistindo de trabalhar com os aplicativos, porque com essa regulamentação a gente vai passar a ganhar um valor de salário mínimo mesmo sem fazer entrega, só que para todos nós não compensa, a gente faz muito mais dinheiro no dia do que ganhando por mês, entende? Então, é isso. A maior dificuldade é quando a gente precisa virar numa rua e o carro não dá a oportunidade de a gente passar. Eles querem passar por cima da gente, agora mesmo o senhor ali foi passar, e aqui assim, as ruas de Santos, nem todas as ruas têm a ciclovia, então isso é uma coisa muito ruim. No Guarujá também, no Guarujá a gente tem muito problema com assaltos. Então, por isso que a maioria dos pessoais vem trabalhar aqui em Santos, porque aqui a gente acha que tem um pouco mais de segurança, entende? Vamos lá, Sandro. Ele falou uma coisa importante que você parece que tem uma desinformação aí, a questão do governo, né? Parece que agora é isso, tem um projeto de lei do presidente Lula com relação à profissão. Vamos lá. A regulamentação. Então, o que está acontecendo? Na minha visão como sindicato, acho que a Débora vai até concordar comigo, essas empresas se denominam empresas digitais. Né? No meu entendimento, como sindicato, teria que enquadrar essas empresas como empresa de transporte, que é o CNAE, que é o CNPJ. Né? Então, está tendo essa tripartite, São Paulo, Brasília, e está posso falar, um cacete do caramba. O pau está quebrando lá, entendeu? Que eles não querem regulamentar, eles não querem. E querem tirar o sindicato da jogada, que é o sindicato assim, que representa. Por quê? Porque eu tenho convenções coletivas, eu tenho acordos, foi que nem eu falei, você vê, eu tenho 3 convenções, do delivery, comércio varejista e do CEDESP, que é essas empresas de motofrete. Que se a gente conseguisse enquadrar, Débora, esses aplicativos como empresa de transporte, entraria nessa convenção. Então, hoje, você vê, você pega a nossa convenção do delivery. Tanto o aplicativo como as empresas, os restaurantes, pizzarias, não registra que não quer, Raton, Débora. Por quê? O patrão pode registrar o cara por 8, por 6, por 5, por 4 e 72 horas. E a nossa convenção coletiva já garante salário base, aluguel da moto, periculosidade, seguro de vida, a taxa da entrega. Tanto é que eu estou negociando agora com o sindicato patronal, aquilo que eu falei mais cedo, eu consegui, está quase fechado o odontológico, também junto, para o patrão pagar. Se o cara tiver mulher, filho, aí vai ser descontado. Só que eles não querem.
Eles não querem isso. Aí você vê um menino desse, o salário mínimo. Isso é que os patrões de aplicativo querem fazer. Salário mínimo, seguridade, mais nada. Não, a gente quer isso aqui. A regulamentação, então é isso. CLT e vir conversar com o sindicato. Só que eles têm medo de conversar com o sindicato. Esse foi o grande equívoco, então. O menino está Sim. achando que a proposta do governo vai atrapalhar, mas na verdade o patrão quer isso mesmo, né? O patrão também normal de pizzaria também não quer registrar Nem também. pagar salário mínimo e nada. Não quer pagar nada, na verdade não quer pagar nada, que nem agora. Agora acho que eu mandei, foi umas 13 ou foi umas 14 pizzarias, eu não vou falar o nome, que eu mandei para o Ministério do Trabalho e Emprego, para fiscalização. Raton, Débora, tem cara que está 8, 9, 10 anos numa casa sem registro, cara. Aí eu te pergunto, como é que um patronato desse monta uma casa, entendeu? Quer dizer, pizzaiolo é registrado, garçom é registrado, atendente é registrado. E quando ele é registrado, ele entra com o seu currículozinho na porta da frente. Por que o motoboy tem que estar na porta do fundo? Pois é. Como bico. É isso que eu fico... Porque ele não é um trabalhador como o outro qualquer. Sim, exatamente. Tanto é que eu estou discutindo com o sindicato patronal, que agora eu vou falar mesmo. Eu estou discutindo com o sindicato patronal, eles querem me dar 5% em cima de uma taxa de entrega de R$5. Vai para 5,20. 5,20? O que é isso? 20 Meu, centavos. Cadê a dignidade do trabalhador? E mais, eles cobram a taxa da entrega. Você sabe o que eles fazem? É mais um que eu vou tomar no lombo mesmo, mas o que acontece? Exemplo, tem casa que cobra R$8, R$10 a taxa da entrega. Aí, estou tirando fora do aplicativo. Ele cobra R$10 a taxa da entrega. Olha que malandragem, Raton, Débora. O que eles fazem? A taxa da entrega, na conversão coletiva, hoje é R$5. Ele repassa só 5. Só passa 5, desculpa, Débora, só passa 5. Com os outros 5, ele paga o salário do trabalhador. Quer dizer, não paga nada, Raton. Tem uma casa aqui, que eu até gosto, que você não sabe. Na convenção, exemplo, se o cara descer aqui e for fazer a entrega ali do lado, é R$5. Tem casa aqui, o cara tinha que fazer 300 entregas no mês para poder ganhar uma. Meu Deus do céu. Você sabe o que eu fiz? Madeira. Ganhei. Estou esperando. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, gente. Você vê. E casa de nome, que se eu falar que vocês vão ficar assim, ó. Mentira, Fala depois, Sandro. quando a gente desligar Mentira, o microfone. Sandro. Então, você vê como que é a situação. Débora, práticas Nossa, que absurdo. há 500 anos, né? Não adianta. Cadê a dignidade do trabalhador? É que nem os 10% do Isso, serviço. isso. Eu sempre pergunto para quando vem a cobrança, vocês ganham os 10%? Se falar para mim, eu não ganho, eu não pago e repasso direto para o trabalhador. Eu não pago, assim. E aqui tem várias, assim. Santos tem várias casas que não Garçom. repassam os 10% para o trabalhador. Então eu Principalmente se pergunto... passar no cartão. Sim. Não chega. É mesmo? Não chega. Eu pergunto, você repasso recebe? isso. É verdade. Não recebo. Então tá bom, eu vou lá e repasso. Às vezes eu peço até o Pix da pessoa, assim, ó, tá aqui, Boa, ó, boa, passo. boa dica, Eu faço verdade, isso, eu verdade. faço Boa isso em dica, todos verdade. os lugares. Boa dica. Porque não é justo. Se tá cobrando os 10%, os 10% é pro trabalhador. Ou então não cobra, né? Não cobra, Sim, né? Então eu faço isso. Mas essa, infelizmente, é uma prática que a gente vê em todos os espaços. E é sempre a classe trabalhadora que perde com isso. Eu estava dando uma procurada aqui muito rápida em alguns países que já falam em vínculo trabalhista de empresas de aplicativo. Você tem aqui a Espanha, que é uma delas, Sim. né? Então, tem como regulamentar. Né? E aí, quando você ouve, né, aquele rapaz, né, falando que eu ganho mais se eu não for registrado... Sim. É um equívoco pensar dessa forma, porque assim, você tem o teu salário garantido, né? Porque está falando seco, o salário, mas e Saco. as outras quando Isso. você registra? Você tem o INSS, que Isso. principalmente a juventude, não tem ideia do que é a Seguridade Social, Exatamente. a necessidade, porque você adoecer sem ter um amparo é muito difícil. Já é difícil tendo, porque nem sempre é suficiente. Envelhecer. né? Era isso que eu Envelhecer, ia falar. não ter direito a uma aposentadoria, porque é isso, lá na Aquilo que eu te falei mais frente, cedo.
Lá na frente você não vai ter mais condições de trabalhar 14 horas. Hoje você é jovem, você acha que você pode tudo na vida. Exato. Né? Vir lá do Guarujá pedalando, fazer entrega o dia todo e depois voltar. Depois você não tem mais essa possibilidade. Exato. Então, assim, é pensar e por que da necessidade dos sindicatos. Eu já trabalhei em sindicato, né? Eu tenho a real noção da necessidade das entidades, né, que fazem a representação, a representatividade da classe trabalhadora. Porque o trabalhador não vai, é difícil para ele bater de frente. Ele não consegue, porque ele vai perder um tem a emprego. caneta, o outro tem emprego. Sim, e vai ser aquela coisa, você não está satisfeito? Exato. Manda embora que tenho mais 1000 na fila. E gente que talvez vai receber menos do que você recebe aqui, porque precisa. E aí a gente está falando do momento que a sociedade passa por um desemprego. As coisas estão melhorando, mas ainda vai demorar, né, para que as coisas melhorem. E você não tem mais direito, né, mais condições de barganhar. Porque quando você está no pleno emprego, é muito mais fácil você ver greve estourando, você ver mobilização, porque sabe que se você perder o emprego, amanhã você está empregado. Sim. Hoje não. O desemprego é o que eles querem te oferecer. Então, a necessidade de um sindicato forte, valorizado. E a gente passou por um período de ataque às entidades sindicais, né, que perdem a possibilidade de ter a sua estrutura para fazer luta. Então, eu espero de verdade que agora, nesse momento que a gente tem aí o presidente Lula, que haja nessa retomada dos sindicatos, a valorização para que essas categorias, principalmente as categorias que sofrem com a desestruturação do serviço, tenham condições de estarem representadas, né? Então, eu sou uma ferrenha defensora dos sindicatos, né? Eu entendo que a gente só tem avanço se essas entidades estiverem fortalecidas também. E com né? luta, bastante luta. Muita luta, Tanto é que sim. você vê a reforma trabalhista de 2017 para cá. Ferrou tanto os sindicatos como o próprio trabalhador. Sim, Só que o sim. trabalhador muitas vezes não tem a noção. Esse era um dos maiores objetivos da reforma E trabalhista. esse papinho de empreendedor aí é muito engraçado. Meu, né? é aquilo que bem eu falo, diferente. que é aquilo que agora eu vou voltar falando até para os aplicativos. O cara tem um MEI. O que é o MEI? Microempreendedor individual. Ele é o patrão dele mesmo, Sim. certo? Tem pizzarias, restaurantes, que faz um contratozinho com o cara, com o MEI. Aí eu te falo, Raton, a Débora até sabe, tá, faz um contratozinho lá, ele é o patrão dele. Não tem vínculo? Tem, porque o cara tem hora para entrar e tem hora para sair. Exatamente. E tá lá todo dia. É a pejotização. Aí eu vou falar até pro próprio trabalhador. Você que fez esse acordinho, tá lá todo dia, de segunda a segunda. Vai lá no sindicato e vamos pôr a justiça para tu ver se o patrão não perde. O patrão, de toda maneira, ele tenta dar bica. Sim. Dar bica de tudo que é sentido. E principalmente pela desinformação, não é isso? Sim. Ele conta com a desinformação da pessoa, dos direitos que a pessoa não sabe Não que sabe tem. que é esse trabalhador. Falou agora. Que Por isso que eu acha falo, que- você, meu amigo, vai lá no sindicato. Eu tô lá para isso. Tô lá para defender vocês e explicar o que é verdade, o que é fato. Porque por causa desse neoliberal, né, que esse Bolsonaro criou aí, essa loucura, hoje todo mundo se acha, não, eu posso ser patrão. Sim. É que nem fala, não, eu sou MEI, eu sou patrão dentro de um aplicativo. Aí eu te falo, o cara ser MEI para motoboy, qual é a chance dele ter de crescer? Ele tem de crescer. Na primeira entrega ele sai com uma pizza, na segunda ele sai com 2, na terceira ele sai com 3. Ele vai crescer. Você entendeu? Não. É verdade, é verdade. Não, mas desculpa até eu estar Não, falando assim, mas é isso. verdade, porque colocaram na cabeça dos trabalhadores, e não é que eu estou falando que o cara não tem que ser empresário. Tem. Cada um no seu corre, cada um na sua luta, cada um na sua batalha. Agora, vem cá, colocar na cabeça do trabalhador que ele abriu um MEI, que ele vai ser um empresário. É muito cômodo isso, né? Ele vai muito crescer, cômodo, é aquilo que você retorna a falar, ele vai entregar uma pizza, aí na segunda corrida ele entrega 2, entrega 3, e o patrão levando vantagem em cima do cara. Nós vamos ouvir mais última pessoa aqui no nosso podcast, no nosso Pod Povo aqui, e depois vocês encerram com o que vocês quiserem Eu falar. acho que eu tô sendo muito tá bom? turbulento. Não, Não, não tô falando não. nada. Vocês encerram o que vocês acharem importante falar e um recado que você quiser dar pro pessoal aí, sim. né? Gente Tá bom? com gentileza para passar coisa errada é melhor. É melhor- não. é Eu melhor prefiro ser assim, né, isso. cara? Assertivo, Melhor ser assim. Paulo Agato. Paulo Gato, é isso mesmo. Vamos lá, vamos ver o Brian um pouquinho aqui.
Minha opinião sobre esse projeto de lei é que realmente tem que ter uma melhor condição, né, para os entregadores, principalmente em dia de chuva, tá bom? A gente está na chuva para se molhar, a gente tem capa, mas muitas das vezes pega a gente desprevenido, estamos esperando o pedido. Então eu apoio esse projeto de lei. Apoio. Olha, vou te falar, o trabalho é simples. A maior dificuldade às vezes é uma demora no pedido, às vezes um acidente de trânsito, tem muita gente que é imprudente. E de moto ou bicicleta, a gente às vezes tem que se proteger, se preocupar mais com o próximo do que com a gente, porque pra gente cair não depende só da gente, né? Então a gente tomar uma fechada, alguém entrar sem seta, alguma coisa, pra gente cair não depende só da gente. Mas o restante é de boa, de boa. Eu acho que os motoboys têm esse direito também, porque apesar de não ser ainda, né, uma profissão registrada, o pessoal trabalha, usa às vezes até o extrato bancário como um comprovante de renda para qualquer outra coisa. Então, assim, tem que ter uma melhor condição realmente. Deixa eu... Você vai falar agora, Sandro, você termina e a Débora depois arremata Não, aí. eu Vamos só lá. queria falar Eu posso só rebater isso que ele falou? Sim, sim. Existe o CBO, Código Brasileiro de Ocupação, da nossa categoria. Entregador, existe. Motofretista. O nosso CBO, do registro, no CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego, 519110. O motofretista. O Bike Boy, 519105. Para o mototáxi, 519115. Existe. Você vê que ele fala? Não tem registro. Por quê? Escuta aplicativo, escuta. Isso é um problema sério. As fake Isso é uma news coisa da que o vida. sindicato vai ter que trabalhar bastante. E não vai no sindicato. Exato. Muitas vezes não vai por causa desse neoliberal, por causa desse discurso de empreendedorismo que eu posso ser. Meu, pelo amor de Deus. Você entendeu? Era só isso que eu queria. Então, uma dica importante, procure o sindicato, gente. Tem que Sim. procurar o sindicato, porque o sindicato vai mostrar para vocês quantos equívocos existem Deixa o endereço na produção. Sandro, Sim, pro sim. pessoal. Fica, poder- depois, pode falar, Tá, pode tá. falar. Como é que faz para o pessoal falar com o sindicato aí? Bernardino de Campos, 18, sala 507. No canal 2, em frente à Beneficência Portuguesa. Redes sociais, tudo. Sindimoto Baixada, Santos. Só entrar no Facebook lá, tem tudo lá. Débora, com você agora, final. Primeiro quero agradecer, Raton, pelo espaço, né, e vida longa, né, ao Pode Povo. É a oportunidade de a gente falar de temas que são importantes para a população, que nem sempre, né, são interessantes para outros, né, para veicular, né, e a gente fazer um debate real mesmo sobre isso. Então, dizer que esse projeto de lei, que eu espero que seja aprovado, né, na primeira sessão, né, que venha também, né, seja pautado na primeira sessão, que seja sancionado pelo prefeito e que seja efetivado. A gente está falando de dignidade, né, de um direito, né, o trabalho digno é um direito humano. Né? A gente está falando de direitos humanos. Essa turma dos direitos humanos está aqui, né? Falando sobre o direito ao acesso à água, ao acesso ao descanso, acesso ao direito que todo trabalhador deveria ter. Então, agradeço a oportunidade. Para quem quiser, né, conhecer o projeto, a gente está lá na Câmara, né, segundo andar, sala 4. Eu acho que o melhor caminho mesmo é procurar o sindicato, né, que tem sido um super parceiro. Agradeço ao Sandro, a gente teve lá diversas conversas. A primeira vez que eles chegaram lá no gabinete, chegou um monte de homem lá, sentaram e queriam ouvir sobre o projeto. Isso é importante. Ocuparam. Eu falei, está aqui o projeto e façam a modificação que vocês acharem que é necessário, porque é para vocês, é para a categoria, não sou eu não sou uma iluminada, né? E a gente tem feito essa parceria. Eu espero que a gente consiga avançar. Cidade de Santos, que é conhecida como a cidade da liberdade e da caridade, que infelizmente está longe de ser a melhor cidade para se viver, né? Como muita gente quer fazer a gente acreditar, mas que com ações como essas a gente consiga garantir a dignidade para as pessoas. É isso que eu espero. Ok. É isso aí, com essas palavras da Débora, a gente encerra o programa por aqui. Conte com a gente nas nossas plataformas digitais, redes sociais. Até o próximo. Tchau.